Ontem não teve novidade, mas hoje tem. A atualização do Xbox traz novos recursos muito aguardados pelos fãs, e novos controles chegam para comemorar o lançamento de Doom: The Dark Ages. Salve galera do YouTube, tudo bem com vocês? Rani aqui é nóis. Já pedindo pra deixar o like e o seu hype e se inscrever no canal pra mais conteúdos como esse daqui, hein? E se você quer comprar seus jogos e assinaturas em até 3 vezes sem juros, compre com a Very Hard Games. Fala que veio pelo Rani, porque aí vocês ajudam bastante o canal. Bora comentar as novidades para o Xbox. Comemorando o lançamento de Doom: The Dark Age, lançamento da Bethesda para o dia 15 de maio de 2025 para Xbox Series, PlayStation 5, PC e Day One no Game Pass, a Microsoft anunciou dois controles temáticos do game. Um modelo Xbox Elite V2 vermelho, lindo de matar ou lindo de morrer, se você preferir, e uma versão padrão do controle do Xbox Series verde, remetendo à armadura do Slayer, protagonista do jogo. E uma capa para o Xbox Series X. A capa imita uma runa incrustada numa rocha e dentro um manual de como é que você deve invocar o capeta na sua casa. A capa será vendida lá fora por $54,99, o joystick temático padrão por $79,99 e a versão temática Elite V2 por $199,99. Tá caro, né? Aqui no Brasil, apenas a versão padrão será vendida pela pechincha de R$ 729, como o preço sugerido. É uma pena a gente não ter as capas aqui, né? Porque venderia muito também. Eu achei a versão Elite muito linda, pena que o preço é muito caro para um controle que a gente sabe que precisava de umas correções, principalmente contra o drift. Mas, se você tem como comprar, eles podem ser encontrados na loja oficial da Microsoft até durar os estoques. A outra novidade do dia é que a Microsoft anunciou atualizações para o console Xbox, para o App Mobile e para o xCloud. Primeiro, uma notícia que muitos estavam esperando. O aplicativo do Xbox Mobile agora permitirá que você compre jogos, adicione conteúdos, assine o Game Pass e até resgate vantagens diretamente pelo app. Conveniente pra caramba, né? Era uma coisa que realmente faltava no app. Poder comprar as coisas pelo aplicativo era algo que realmente não dava muito para entender por que não existia ainda. Com esse recurso você vai poder adquirir os games antecipadamente e configurar a pré-instalação nos consoles. A beta já está disponível para iOS e Android e logo vai estar disponível na loja para todo mundo. A partir de agora, os assinantes do Xbox Game Pass Ultimate poderão jogar por streaming games que já possuem, além do catálogo do Game Pass, diretamente nos consoles Xbox. Tecnicamente a gente não precisa mais baixar ou instalar os jogos. É só acessar a biblioteca completa e procurar um jogo seu que tem o selo da nuvem e jogar com o Xbox Cloud Gaming. Mas eu quero comentar um negócio aqui. Tem gente que não entendeu ou tá passando informação errada por aí ou tá fazendo clickbait mesmo. Não é dessa vez que a sua biblioteca completa poderá ser acessível via xCloud. Todo mundo aqui queria poder acessar qualquer jogo que já tenha, usando o xCloud, mas infelizmente ainda não foi dessa vez. Como a gente já fazia pelo site, um número limitado de jogos vai estar disponível para a gente jogar via xCloud, mesmo não tendo eles no catálogo do Game Pass. A diferença é que agora a gente vai poder fazer isso no console também, coisa que não podia. Quem tá falando que a gente pode jogar qualquer jogo da nossa biblioteca pelo xCloud tá te enrolando. Por enquanto, só os jogos que estão disponíveis para isso lá no xCloud, além do catálogo do Game Pass. E já que a gente está falando de xCloud, eles também fizeram uma mudança interessante. Agora a função Remote Play, aquela que permite se conectar ao seu console Xbox via internet para jogar os jogos via streaming, foi migrada do app do Xbox para o xCloud. O recurso será preterido tanto do app de um PC quanto no app mobile, e agora você terá que fazer isso por um navegador web. Com isso, a gente agora pode ter acesso ao console de qualquer navegador que consiga abrir o xCloud. Isso é bacana porque tira a obrigação de instalar o app do Xbox para tal função. Agora a função remota do Xbox poderá ser acessível até em sistemas operacionais que não tinham como rodar o app do Xbox, como por exemplo um Chrome OS ou um Linux. A função também vai estar disponível nos consoles, permitindo você acessar de um Xbox outro Xbox, coisa que já existia lá no PlayStation 5 desde o seu lançamento, né? E essa função vai estar disponível também nos apps das TVs e Fire Stick da Amazon. Eu achei bacana porque agora o console vai ficar disponível via streaming em mais dispositivos possíveis. No trabalho então, meu amigo, se você quiser acessar seu videogame sem precisar instalar nada, agora você pode. Usem com sabedoria, hein, rapazes? No console, mais duas novidades também. Ao longo da semana, a nova dashboard do Xbox vai trazer alguns recursos bem bacanas. O primeiro deles é uma melhoria importante, uma nova maneira de liberar espaço no seu console. Agora você terá recomendações sobre complementos não usados, cópias duplicadas e jogos que não têm mais acesso.
E o que isso significa? Às vezes você instala um game, né, e talvez você tenha mais de um armazenamento no console. Dependendo das suas configurações e do game, o jogo poderia instalar num SSD e a DLC em outro SSD, por exemplo. Ou até mesmo, na movimentação de jogos de uma unidade para outra, alguns arquivos eram copiados ao invés de migrados. Isso poderia gerar arquivos duplicados, diminuindo o espaço. E aí você não tinha como saber disso até apagar completamente o jogo ou app. Agora a atualização vai te informar se um jogo ou o conteúdo do jogo está duplicado entre seus armazenamentos, sugerindo a remoção de um deles. O console vai informar também se algum conteúdo extra de um jogo ficou sobrando nos armazenamentos, caso você tenha removido um game. Isso ajuda a não gerar mais espaço desperdiçado com o mesmo conteúdo. Cara, excelente isso daí. Eu mesmo tive problemas aí com Call of Duty que tem vários jogos no mesmo pacote, né? Ficou um jogo duplicado em 2 SSDs e o console não mostrava até eu apagar tudo de um deles. Ainda bem que arrumaram esse negócio. E a última novidade no console é o Game Hub, uma página prévia que vai aparecer quando você iniciar um game. Nela, informações como conquistas, capturas de telas, comparativos com os amigos aparecerão para o jogador antes de iniciar a jogatina. Você vai poder desligar isso se quiser nas configurações, mas tecnicamente é apenas um clique a mais no botão para iniciar um game, visto que o cursor já ficará em cima do botão iniciar agora. Pelo Game Hub também será possível iniciar um jogo via nuvem se ele estiver disponível para isso. Sabe aquele jogo que você quer jogar, mas não está instalado? Se ele tiver no xCloud, por ali mesmo você já vai poder executar via streaming e jogar. As atualizações vão pintar aos poucos para todo mundo durante as próximas semanas, então não precisa ficar preocupado com isso aí não, hein? Elas virão em turnos para todo mundo até o fim do mês. Mas aí, o que você achou das novidades? Deixa aqui nos comentários. Eu, particularmente, aí curti demais essa parada de acessar o console de qualquer navegador, porque realmente abriu aí para mim um leque de possibilidades para eu jogar o meu Xbox. Então, não se esqueçam de assistir os outros vídeos e de comprar com a Very Hard Games, hein? Então é isso, Rani aqui, até o próximo vídeo. Fui!